Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luas e esta é Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos continuar a conversar sobre cinema, tá? Tá havendo aquela mostra, né, dos filmes no ar, né, no Estação Net Botafogo aqui no Rio, tá, gente? E a gente vai falar de filmes aí clássicos, né, do cinema no ar, né? E hoje eu quero trazer uma coisa muito bacana, muito boa, tá? Dentro desses filmes que eu vi no sábado, dia 9 de setembro, que só foi filmão, tá? Só vi filmão, vi 5 filmes nesse sábado. E valeu muito a pena cada centavo investido nos ingressos, né? E esse vídeo aqui eu quero conversar sobre A Dama de Xangai do Orson Welles, cara, com a Rita Hayworth. Olha só o nível da coisa, né? Para vocês perceberem como esses filmes estão sendo bacanas, né? E o que, que eu posso falar desse filme para vocês, gente? Esse filme talvez seja, né, um dos filmes mais bem filmados, fotografados, né, editados do Orson Welles, né, no caso, né? Foi um filme que foi feito com uma qualidade técnica muito boa, né? E isso realmente ajudou bastante, né, nessa questão do cinema no ar, nessa coisa do claro e escuro, é, alguns planos sequências interessantes, né? A sequência final que é sensacional, que é dentro da casa maluca, né? Da casa dos espelhos de um parque de diversões, onde ali você vê o expressionismo, a influência do expressionismo alemão pura ali no final do filme, né? Com claros e escuros, a coisa dos jogos de imagem nos espelhos, né? Confundindo as pessoas, né? É muito bacana o final do filme, tá? Mas deixa eu falar um pouco da sinopse, tá? A gente tem o personagem do Orson Welles, que é um cara que tá andando por aí, né? E ele vê numa charrete, né? Num parque, numa charrete, uma mulher lindíssima, tá? Que é interpretada pela Rita Hayworth, né? Ele obviamente se apaixona por ela, começa a tentar dar umas cantadas nela, coisa e tal, né? E ele aos poucos vai percebendo que ela é de um extrato social alto, né? E de que ela também não é uma pessoa muito confiável, né? Porque ela parece que ela anda com uma arma dentro da bolsa, coisa e tal, né? Então ele começa a perceber que é uma mulher meio femme fatale, né? É uma mulher meio perigosa, né? É interessante a gente perceber essa coisa das mulheres perigosas no cinema noir, né? Uma coisa muito interessante da gente comentar aqui também. E aí o que, que acontece? Ela é de uma família, ela é casada com um promotor, com um advogado de defesa, se não me engano, um cara muito bem conceituado, um cara muito rico, um cara de uma camada social alta, né? E ela quer contratar, vamos dizer assim, o personagem do Orson Welles para poder trabalhar meio que como um empregado dessa família, desse casal, né? E aí ele fica naquela coisa do sim, do não, coisa e tal, né? Ele tá percebendo que ele tá entrando que se ele pegar esse caminho ele vai entrar numa furada, mas ele mesmo fala, né, que ele foi burro o filme inteiro, né? Que no caso o personagem dele acabou sendo idiota, sendo burro, acabou caindo numa tramóia, né? Que era o que vai acontecer com ele, né? Se ele se envolver com essa família, com esse casal de um extrato social mais alto. Pois bem, as coisas foram levando a isso, ele acabou virando empregado do marido dessa mulher, no caso, né? Eles fizeram um cruzeiro, né? E aí é muito interessante você perceber como o Orson Welles trabalha essa questão, né? Dessa diferenciação social. O personagem do Orson Welles é um cara de um extrato social mais baixo, né? E esse casal fazendo parte de uma elite, né? É, de uma elite, de uma classe social alta, que tem hábitos e costumes e visões de mundo muito duvidosas, né? E o Orson Welles ele fala isso, né? Na cara dessas famílias, né, desse casal, né, e dos amigos desse casal também. Ele fala que realmente a forma como essa alta sociedade se comporta, né, é uma forma repugnante, é uma forma
terrível. Ele inclusive usa uma metáfora de que ele teve em Fortaleza, né? A gente sabe, né, que ele fez o É Tudo Verdade, né? E que ele filmou a saga dos Jangadeiros em Fortaleza, a gente sabe disso, né? E ele cita no filme, o personagem dele teve em Fortaleza, no Brasil, e ele disse que viu os tubarões, né, se devorando uns aos outros quando um foi pescado e começou a sangrar, né? E aí ele usa essa metáfora para dizer como essa camada social alta também meio que se devora uma outra com seu comportamento, vamos dizer assim, altamente desprezível, seu comportamento muito ruim, né, de uma péssima índole, né, no caso, né. Um dos amigos, né, desse promotor que é marido da personagem da Rita Hayworth, né, ele diz que quer ser dado como morto, né? E aí ele vai colocar o Orson Welles, vai pagar $5.000, né, para o Orson Welles simular o assassinato desse cara, né? Mas dentro daquela promessa de que o cara não vai, de que o personagem do Orson Welles não vai ser preso, porque para ele ser acusado de homicídio tem que ter um corpo, né? E o cara, na verdade, vai forjar o assassinato, né, para poder desaparecer, né, do mundo, para poder fugir do mundo, coisa e tal. Mas aí o que acontece? Acaba havendo uma armadilha aí, né? Que o cara acaba sendo assassinado mesmo, né? E o personagem do Orson Welles acaba sendo preso mesmo, ele vai ser condenado à morte, né? E aí o que acontece? O próprio marido, né, dessa personagem da Rita Hayworth vai defender o Orson Welles no tribunal, né? Um marido que sabia que estava sendo traído, né, pela mulher, coisa e tal, com Orson Welles, não sei o que, esse negócio todo, né? E aí fica aquela coisa, né? Fica aquela dúvida, né? Esse advogado de defesa vai defender mesmo ou vai facilitar as coisas para o cara ir para a cadeira elétrica, né? E aí ele, não, eu vou defender o cara, apesar de tudo, eu vou defender o cara, porque eu nunca perdi um caso, aquele negócio todo. Mas no final das contas, o que aconteceu? No final das contas, quem cometeu o assassinato, né, do cara que contratou o Orson Welles para forjar o assassinato dele, ele ia acabar fugindo, né? Quem matou foi a personagem da Rita Hayworth, né? E o Orson Welles também percebeu isso, né? E aí é que você vai ter a sequência final, né, da Casa dos Espelhos, né? Ele estava sendo julgado, o advogado de defesa, que era o marido, né, da Rita Hayworth, estava tomando pílulas lá, barbitúricos, coisa e tal, estava tomando uma pílulazinha lá, e aí ele acaba tomando aquelas pílulas todas, né? Fica meio zonzo, não toma de uma forma fatal, mas fica meio zonzo, consegue fugir do tribunal, né? E depois o que acontece? Ele se esconde num teatro chinês, né? Porque a personagem da Rita Hayworth no início do filme fala que ela chegou a trabalhar na China, chegou a trabalhar em Xangai, né? Aí você vê toda uma questão oriental. Aliás, esse filme é muito bacana nesse sentido, né? Que esse cruzeiro, né, que o Orson Welles faz com essa família rica, né? Passa pelo México, você escuta algumas músicas brasileiras, você vê o Orson Welles fazendo essa referência à Fortaleza, aos tubarões, e depois, mais para o final do filme, começa a aparecer mais comunidades chinesas, né? Pelo fato da personagem da Rita Hayworth ter trabalhado em Xangai, ela é a dama de Xangai, né, no caso, né? E aí o que acontece? Ele está escondido num teatro, né? E aí ele acaba sendo levado pela Rita Hayworth, né, e por um capanga chinês dela, né, para um parque de diversões, né, para eles darem cabo do Orson Welles ali, no caso, né, para poder encobrir, né, o assassinato, né, que a Rita Hayworth acabou fazendo, né, no caso, né. Mas aí o ex-marido da Rita Hayworth chega também, né, nesse parque de diversões, e aí você tem a cena da Casa dos Espelhos, né. O Orson Welles, quando ele está andando meio zonza nesse parque de diversões, ele anda em ambientes assim muito, como é que eu posso dizer, qual é a expressão que eu posso usar? Caligarescos, né? Parece que você está vendo ali uma referência, né, ao gabinete do Dr. Caligari. É impressionante, né? Como Orson Welles ele fez essa referência, a impressão que você dá de você ver essa referência ao gabinete do Dr. Caligari, né? E principalmente a parte final dos espelhos, né? Que você vê
o marido da Rita Hayworth aparecendo em várias vezes, né, vários reflexos, assim como a Rita Hayworth, assim como o Orson Welles também, e aí você acaba não sabendo quem é quem. É uma coisa meio de alucinação, né, de que você está vendo uma coisa que na verdade realmente não é, como se as pessoas estivessem sofrendo alucinações, né? E isso é muito expressionista, gente, isso é muito expressionista mesmo. E aí, no final das contas, vai haver um tiroteio na Casa dos Espelhos, né? O casal vai dar tiro um no outro, e o Orson Welles ali no meio, né? E os dois acabam atingindo uns aos outros e os dois acabam morrendo, né? No caso. Mas o que acontece? Uma carta inocentando o Orson Welles, né? Tinha sido entregue pelo advogado, por alguém, não me lembro agora que personagem, ao juiz que acabar inocentando, né? O Orson Welles, ele acaba sendo inocentado, ele termina indo embora sozinho do parque, se lamentando como foi burro, que ele talvez demorasse a vida toda para esquecer daquela mulher, aquele negócio todo. Gente, o filme é muito bacana. O filme tem uma história bem interessante, bem instigante. Ele é bem fotografado. Ele tem personagens que beiram o grotesco, né? Esse cara que contrata o Orson Welles para simular um assassinato, né? Coisa e tal. É um personagem extremamente grotesco, né? Extremamente grotesco, extremamente irritante. O Orson Welles carrega nas tintas ao criticar membros da alta sociedade. É interessante a gente perceber isso também, né? Então esse filme ele é cheio de elementos muito ricos. A questão da fêmea fatal, a questão da fêmea fatale, né? Da mulher que sempre tá ali, entendeu? Sendo a vilã dos filmes no ar, né? Então, gente, é um filme que vale muito a pena se ver, tá? É um filme que também sugiro que vocês procurem. A Dama de Xangai do Orson Welles, que é um filme sensacional. Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br e futuramente a gente conversa sobre mais filmes no ar com vocês aí, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.